estamos de volta com o programa Mulher e a gente vai dar início aqui, ao nosso bate-papo, né? A gente vai falar sobre a diferença aí entre tristeza, depressão. Então, fica ligadinho aqui, porque nosso programa tá só começando, viu, gente? E deixa eu aproveitar então para a gente introduzir, enquanto o pessoal termina de se ajeitar aqui, né? O pessoal da produção termina de ajeitar os meus convidados aqui, eu vou aproveitar para chamar um VTzinho que fala um pouquinho das principais diferenças aí entre a tristeza e a depressão. Vamos acompanhar. Depressão e tristeza às vezes podem parecer a mesma coisa. Mas a depressão não é só tristeza, e tristeza não é depressão. A depressão é um peso que te prende na cama. Enquanto a tristeza pode ser sentida, a depressão é um vazio. A tristeza é uma coisa que você consegue explicar. A depressão pode ser difícil de explicar para outra pessoa. E fica um silêncio. A depressão te impede de seguir em frente. A diversão não vai te distrair ou te animar. A depressão vai te isolar do que você ama e de quem você ama. Sim, a tristeza é uma emoção real e difícil de processar. Mas a depressão é uma dor esmagadora que precisa de tratamento. As duas coisas são válidas. Mas se alguém se abrir com você sobre depressão, não diga também já estive triste. Escute. Bom, esse é um videozinho aí, né, que a gente encontra na internet, no Facebook do Quebrando o Tabu, e mostra um pouquinho do que é, né, das principais diferenças aí entre estar triste e estar em depressão. Porque muitas vezes as pessoas confundem isso. Por isso eu tô com esse time hoje aqui para a gente bater um papo sobre isso, debater um pouquinho sobre esse assunto. Então eu estou recebendo aqui a Ana Glaucia, a nossa psicóloga oficial aqui do programa Mulher, a Juliane Cavazana, ela que é médica psiquiatra, a Michele Molina, que é enfermeira de um pronto atendimento, a Emanuela, que é estudante de medicina e criadora aí, né, do canal Med Motiva, e também a Mariana Montoro, que é professora. Meninas, sejam todas bem-vindas, viu? Obrigada, Lá. Um prazer recebê-las aqui com a gente. Obrigada. Ana, mais uma vez, né, vou começar falando com você porque a gente viu aí o videozinho e a gente já falou sobre isso algumas vezes aqui no programa, de realmente as pessoas não conseguirem diferenciar, né? Eu estou triste ou eu estou com uma patologia, eu estou em estado de depressão. O que está acontecendo comigo ou com meu familiar próximo? E aí, como que é essa abordagem? Como deve ser? Tanto para a pessoa que está passando por esse momento, como que ela pode identificar o que ela está vivendo, como para uma pessoa próxima. Pois é, Lá, eu acredito que é tão importante a gente falar sobre isso, porque a gente tem hoje em dia uma patologização das coisas, né? Então as pessoas não estão dando conta de lidar com suas emoções, com os seus sentimentos, e aí elas já vêm, me procuram, já vêm com o diagnóstico do Google, né? Ó, eu estou com depressão, ou então procuram a doutora Juliane, ou procuram o pronto atendimento, e tem dificuldade de diferenciar um estado, uma emoção, uma situação em que gera uma tristeza de uma patologia. Então, qual que é o importante? O importante é a gente entender que a nossa vida ela é feita de todas as emoções e que nós precisamos dar espaço para que as emoções façam a parte dela. E o quão importantes são as emoções na nossa vida, o quão importante é a tristeza na nossa vida. A grande diferença é a intensidade e a recorrência dessa emoção, né? Para poder a gente pensar numa patologia e para a gente poder pensar em medicação. O que acontece muito hoje, e aí a doutora Juliane vai poder falar melhor, é que as pessoas elas nos procuram, elas já querem o remedinho da alegria e já
ficar bem. Elas não querem passar por um processo natural da vida. E aí elas acabam procurando os serviços com esse intuito. E muitas vezes elas deixam de lidar com algumas situações da vida, que são situações normais e que vão vir recorrentes na vida, porque elas não se instrumentalizam nessas situações. Então a tristeza ela vai vir para todo mundo em diversos momentos, e nós vamos precisar entender se aquela tristeza ela é recorrente, decorrente a uma situação que eu estou vivendo, ou se realmente já se instalou uma patologia, mesmo porque um dos sintomas da depressão é a tristeza, mas não só, né, doutora? Um dos sintomas. Então, a gente tem essa dificuldade na população hoje, né? De realmente entender, né? De aceitar, né? Aceitar. Nossa, eu aceito que eu tô feliz, eu aceito que eu passei no vestibular, eu aceito que eu tô com um namorado novo, mas eu não aceito, talvez, as frustrações. Então, se eu tô um pouco triste, um dia, 2 dias, eu já preciso tomar um remédio, eu já não tô bem, eu já vou dar um Google lá e eu já tenho certeza que eu tô com essa ou aquela patologia. Isso acontece na tristeza, isso acontece em casos de ansiedade, isso acontece em diversas patologias, né? E, gente, ó, deixa eu só falar, né, que vocês todas estão com o microfone, vocês podem falar a qualquer momento, tá? Fiquem à vontade. Vamos fazer disso daqui um bate-papo mesmo, tá? Vamos ficar bem à vontade. Você falou aí do vestibular, né, Ana? Da frustração de não passar. E a gente tá com a Manu aqui. A Manu que é hoje estudante de medicina, né, Manu? Mas que sofreu aí por não conseguir passar no vestibular, né? Conta um pouquinho da sua história pra gente. A minha história, eu tentei medicina por 5 anos e 2 meses. Eu acho que a doutora também pode falar mais aprofundado, que a gente tem que saber reconhecer o nosso limite e quando realmente a gente precisa de ajuda. Hoje eu vejo que as pessoas elas demoram demais para buscar ajuda, elas vão ignorando os sintomas, elas vão ignorando as situações, elas vão levando, pensando, eu falo muito isso na página, condicionando a felicidade. Quando eu passar no vestibular, quando eu conseguir tal emprego, quando eu conseguir aquele carro. Só que se você não resolve os seus problemas internos, eles vão com você para onde você for. Então, nesse tempo, nesses 5 anos, eu acabei desenvolvendo a depressão, a ansiedade, os transtornos de pânico, que me atrapalhavam muito na prova, me faziam correr de prova, me trancar no banheiro, deixar provas em brancos, me boicotar mesmo, olhar para uma prova, falar essa é a certa, só que eu ficava tão apavorada que eu tirava da certa e eu marcava errada. E foi quando eu reconheci, infelizmente, depois de muito tempo, eu falo quanto tempo eu perdi demorando para buscar uma ajuda, para buscar um profissional por tabus, preconceito, aquela ideia, o que os outros vão pensar, eu estar indo numa psicóloga, num psiquiatra, isso é tão necessário, a gente precisa saber se respeitar, eles existem, estão ali com a função de nos ajudar. Quando eu busquei isso, quando eu entendi que eu precisava de ajuda, então a minha vida mudou e muita coisa melhorou. Coisas que já estavam me afetando durante anos, mudaram assim aos poucos. Eu vi, gente, se eu tivesse buscado antes, eu não tinha somado tantas coisas difíceis, tantos momentos que eu poderia ter passado de uma forma mais leve. E aí você conseguiu, né, depois de se tratar, 5 anos e 2 meses. Busquei tratamento, é importante falar, no meu 3º ano de vestibular, foi quando eu falei, não, agora eu acho que tá na hora. 3 anos sofrendo, carregando comigo, não falava sobre, que eu acho que é uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade, falar sobre, eu tenho isso, reconhecer, sabe? A pessoa que mais tem que se ajudar é você mesmo. Então, naquele 3º ano foi quando eu busquei ajuda, comecei a fazer terapia e ajuda do psiquiatra. Usei remédios, que é uma coisa que as pessoas me perguntam muito, e, gente, se é necessário, por que não? Me ajudou tem demais. Um certo preconceito, né, doutora? Quando fala do remédio, mas não, vai receitar um medicamento controlado. As pessoas criam realmente um certo preconceito em torno disso, né? Infelizmente, existem super indicações, né? Que a Ana Glaucia estava falando da patologização e a supermedicação também. Mas uma vez que bem indicado, o caso que é necessário, eu costumo colocar que assim, o estresse, o dia a dia, a rotina, os problemas, tudo isso vai levando, vai consumindo muito do que nós temos,
que eu chamo de um alimento, né? Os nossos neurotransmissores. Então, eles vão buscando rotas e eles vão sumindo de onde eles deveriam estar. Então, os impulsos nervosos, eles não conseguem passar. E aí a gente vai tendo, consequentemente, os sintomas, né? Falta de concentração, aquela fatigabilidade, falta de disposição. Aquilo que antes me dava prazer não me dá mais. Aquilo que antes eu fazia tranquilamente, agora eu me sinto muito cansada, desmotivada. Então, formas de repor, nós teríamos alimentação, lazer, sono reparador, mas assim, em que condição que nós vivemos? Infelizmente, essas formas de repor nós não encontramos hoje de uma forma plena. E aí a medicação entra como uma questão artificial, de fora para dentro, para repor esse alimento que está faltando, para que daí meu cérebro consiga ter como funcionar novamente, né? Então, eu acredito que sempre que bem indicado, é muito necessário, né? Claro que com a psicoterapia, que é o nosso maior aliado, né? Com as questões de mudança de comportamento, de mudança de pensamento, de funcionamento, com a medicação agindo, na maior parte dos casos nós temos bons resultados, né? E aí, Manu, no seu caso, né, o medicamento ajudou? Me ajudou muito. E eu acho uma coisa muito importante a gente falar é o que nós estávamos falando ali. O que é bom para você pode não ser bom para o outro. E hoje muitas pessoas têm esse costume. Eu tomo tal remédio e ele resolve o meu problema. Mas resolve o daquela pessoa, né, doutora? Nem sempre é o problema do outro. Então, esse é o perigo da automedicação, das pessoas usarem o remédio do amigo, do vizinho, da avó. Aí criam tabus, tipo, mas eu usei um medicamento e ele me deixou mais desanimado ainda. Efeitos colaterais que não deveriam ter exatamente porque ele não buscou a ajuda com quem deveria buscar, né? A ajuda correta, né? Em relação a isso, nós temos sempre que pensar num tratamento individualizado, Sim. né? Por isso que não dá para a gente se consultar num balcão de farmácia, né? Buscar esse ou aquela medicação. Nem no Google. Nem no Google. Que hoje tudo, né? A gente joga no Google. Tô com sintoma, joga no Google. A internet, ela é uma ferramenta que, quando bem utilizada, ela nos ajuda muito, mas se existem os profissionais, né, que só lidam com isso, por que não procurá-los, né? E acredito que a questão da automedicação e daquilo que é para um e não é para outro. Existem hoje, felizmente, classes muito grandes de medicamentosos de acordo com diversas necessidades, né? Então, isso é fundamental, assim, procurar uma ajuda especializada. O profissional vai ver o seu perfil, vai ver o que está faltando, o que é melhor, o que é pior, o que você está necessitando naquele momento, para poder ajudar da melhor forma possível, né? Tá certo. Michele, você é enfermeira, né, de uma unidade de pronto atendimento. E como que é o atendimento nos casos relacionados aí, né, à saúde mental? Paciente que chega, que procura um pronto-socorro. Normalmente, em que estado esse paciente chega no pronto-socorro? Nós temos recebendo muitos pacientes que eles mesmos não sabem que eles estão precisando de uma intervenção na questão da saúde mental, né? O que a gente mais recebe lá são pacientes assim que estão apresentando um sintoma, uma dor torácica, eles falam, minhas mãos estão formigando, meus lábios estão formigando, a língua não estou sentindo, as pernas. E aí, assim, nós profissionais de saúde, a gente tem investido nessa questão da saúde mental, dos treinamentos, de estar identificando, né? E aí a gente já direciona esse paciente, às vezes a gente até conversa já com o médico, olha, todos esses sintomas que eles estão apresentando, já está relacionado com a saúde mental que já está fragilizada, mas a maioria dos pacientes, eles não percebem isso, eles chegam com um sintoma específico. E a importância, né, desse atendimento, desse primeiro atendimento da equipe de enfermagem ali, de saber identificar. Porque muitas vezes, como você falou, ele chega reclamando de uma dor física, uma dor no peito, uma dor no braço, um braço dormente. E muitas vezes ele está passando ali por uma crise de pânico. Com certeza. A importância realmente dessa atenção à saúde mental, né? Com certeza. E o quanto é importante também o papel do pessoal que está na linha de frente, que a gente fala, de explicar isso para o paciente e para que o paciente ele procura um tratamento, porque ele vai numa crise aguda.
Aí o que ele vem na cabecinha dele? Ele vai numa crise aguda, ele é medicado, a crise aguda passa. E ele vai para casa. Aí ele fica nesse ping-pong, sabe? E aí fica muito difícil para ele estabilizar, primeiro para ele psicoeducar o que ele tem de fato. Depois, para ele procurar um tratamento correto. E para depois ele conseguir lidar com essa patologia e conseguir recursos internos para lidar com tudo isso, né? Então, o que acontece? O serviço de saúde, ele está lá para atender as crises agudas e as pessoas precisam entender que são crises agudas, mas que para toda crise aguda tem algo basal muito sério e muito importante. Então, é como se fosse um iceberg. A gente está vendo só a pontinha do iceberg, mas aí, lá embaixo, tem uma profundidade muito grande e que a gente precisa tratar, né? E realmente, quando esse paciente ele procura, né, uma unidade de pronto atendimento, é porque realmente ele já está num estado crítico, Exatamente. Né? Muito crítico. E a possibilidade dele ir medicar, ele estabilizar lá, mas ele ter uma recorrência de uma crise aguda é muito grande. Então, qual que é a ideia, né, da prevenção e também do tratamento? É que ele não tenha, né, doutora, essas crises agudas, porque essas crises agudas também trazem um grande prejuízo, não é? Eu, por experiência assim, própria, tive muitas crises agudas de parar no hospital desesperada. Eu lembro de um evento que me marcou muito. Um dia que eu cheguei para uma enfermeira, eu chacoalhei ela. Eu falei assim, se você não me atender, eu vou morrer. E aí eles fizeram... O que você sentia, Manu? Os sintomas físicos? Nessa crise em específico, eu me lembro que eu tinha muita taquicardia. Minhas mãos suavam assim muito, eu tinha a sensação total de morte iminente. Eu tinha a sensação e a ideia de que se eu morresse num hospital, ninguém ali ia conseguir me salvar. Entendeu? Isso, doutora, isso é um sintoma típico do pânico, uma crise de pânico? Geralmente, nas crises de pânico, o medo maior é de morrer, né? E uma coisa que me marcava muito era a falta de ar. Então, o ar... Eu estava num lugar, às vezes, aberto e vinha a crise de falta de ar e todo mundo respira, mas o meu ar não vinha. Então, eu acho que isso é muito importante, porque às vezes eu acho que as pessoas se acostumam, né? A numa crise pegar, deu a crise, vão no hospital, eles vão medicar, vou sair. Mas não é assim, isso não é, é como, vamos comparar, um hipertenso, alguém que tem pressão alta, que vai ali, se atendido vai baixar a pressão, mas ele não vai deixar de ter pressão alta, ele não vai deixar de ser hipertenso. Eu muitas vezes fazia isso, eu ia ali, resolvia na crise, mas em casa. E no meu dia a dia, então eu ia viver sempre recorrendo e não buscando ajuda. Que legal, né? Esse depoimento que acho que serve de inspiração aí para muita gente que está nos acompanhando. A Mariana também, né, é uma paciente, sofreu aí bastante tempo também, né, Mariana? E o tratamento foi fundamental. Conta pra gente, quando que você foi identificada com depressão? Bom, eu hoje eu já consigo avaliar, né? Hoje já vou fazer 30 anos, eu já consigo avaliar como foi que começou todo o processo. Né? O processo começou na infância, né? De medos assim, pequenos, que foram se transferindo na adolescência para outras coisas, como medo de um namoro, de um relacionamento. Na época de que todo mundo estava começando a namorar ou começando a trabalhar, começando a ir para o vestibular, começando a fazer as coisas normais ali da vida. E eu não sabia, na verdade, o que eu tinha. Então, o que pegava mais para mim era relação a relacionamentos, a namoro. Eu tinha medo de um namoro, eu chegava a vomitar se alguém chegasse para me pedir namoro, por exemplo. Chegava a vomitar, eu chegava a passar a noite sem dormir, se eu fosse assumir alguma coisa nova na minha vida. Tudo que era novo na minha vida, eu corria, que nem como ela falou, né? Ela corria. Eu corria das coisas novas da minha vida. Então, meus pais também não entendiam, né, na época o que acontecia. Eu procurava desesperadamente também por uma resposta. E na época que eu tinha cerca de 14, 15 anos, eu não encontrava, né, também respostas para isso, até que chegou o momento que eu tentei suicídio, né? O momento do suicídio foi ali o marco, né? Eu tomei muita medicação e meu pai me levou pro pronto-socorro e foi quando um psiquiatra ali do pronto-socorro, né, eu tive que fazer o processo de lavagem e tudo, né,
E o psiquiatra do pronto-socorro falou, pai, o caso dela é sério, ela está com depressão, provavelmente associada a mais alguma coisa, e ela precisa de tratamento porque isso pode voltar a acontecer. E foi aí que foi identificado. Né? Quantos anos você tinha? Quando eu tentei suicídio, 17. 17 anos. Com a vida toda pela frente, né? E você já desacreditada. Sim, eu não via futuro, não via perspectiva para minha vida. Como eu tinha medo de tudo mesmo, qualquer coisa. Então, eu não via nenhuma perspectiva. Eu pensava sempre que eu ia ficar ali embaixo das asas dos meus pais, que eu não ia trabalhar, que eu não ia ter família, que eu não ia ter filhos, que eu não ia ter nada. Né? Então, para mim, graças ao tratamento, tudo isso mudou. Foram muitos anos de tratamento. Eu fiz tratamento tanto com medicamento, tanto com psicóloga, psiquiatra, tudo. Fiz muita terapia na linha cognitivo-comportamental. Né? É uma desconstrução de você para construir uma nova pessoa. Né? É muito difícil, é um processo que você tem que ter paciência consigo mesmo. Né? Se você não tiver paciência, é difícil, né? E quando você está dentro é muito difícil você entender, mas quando vai passando, cada crise também fortalece. Eu acredito que cada crise que você passa te fortalece um pouco mais, né? Porque você vai começando a entender, começando a captar que pensamento te levou àquilo, sabe? Aonde começou, aonde foi que aquilo gerou todo aquele turbilhão. Então, hoje que eu já consigo identificar tudo isso, né? Que eu consigo ver, opa, foi ali que isso tudo começou. Eu consigo bloquear, sabe? Tudo se torna mais fácil. Eu vou ter que chamar intervalo, porque infelizmente um bloco já foi, mas nosso bate-papo tá uma delícia. Mas fiquem ligadinhos, gente, que a gente volta já e a gente vai continuar nosso bate-papo daqui. Não saia daí. Mulher.